Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical virtual. Eu creio que esse já é o quarto ou quinto domingo, se não me falha a memória. Nós estamos em uma sala única, nós estamos inclusive vendo com a nossa liderança a possibilidade ou as possibilidades de termos outras salas se essa quarentena e isolamento social continuar. E hoje nós estaremos finalizando o nosso estudo sobre os livros históricos, né? A gente começou algumas semanas atrás. A semana passada a gente deu uma parada porque era Páscoa e a gente fez um devocional sobre a Páscoa, um devocional pequeno. Mas agora a gente retoma. A gente estudou Neemias, tinha estudado Esdras, estudou Neemias. E agora a gente fecha esse momento com o estudo do livro de Esther. Eu gostaria de ler primeiramente o verso que nós temos como verso-chave desse livro, depois a gente fazer uma oração e a gente já partir para o estudo da palavra. Vamos orar então. Pai querido e amado, nós te damos graça, nós te louvamos pela noite que o Senhor nos deu, nós te damos graça por essa manhã, por esse dia, mesmo com todas as limitações que temos. Ó Deus, nós te damos graça, porque a tua misericórdia tem sido renovada sobre nós. E como diz a palavra, é o fato de não sermos consumidos. Nós te louvamos pela tua fidelidade, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pelo teu infinito e grande amor para com a nossa vida. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que possamos estudar a tua santa e poderosa palavra. Ó Deus amado, unge-nos com o teu Espírito, ajuda-nos, ó Deus, no entendimento, na compreensão daquilo que vamos estudar nesta manhã. Abençoa, Deus, todos aqueles que já estão ao vivo conosco aí em seus lares, ó Pai, participando desse momento. E aqueles que irão assistir a posteriori, que também sejam tocados, ó Deus, com o estudo desse livro tão importante da Escritura Sagrada. Nós oramos, ó Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de ler o texto bíblico, eu queria já vos pedir perdão, porque eu estou com a Denise aqui, a gente está desde cedo, a gente chega cedo um pouquinho na igreja, a conexão aqui é melhor para nós, para a gente ajeitar todos os equipamentos para essa transmissão, mas hoje, lamentavelmente, nós montamos o data show para projeção dos slides, mas agora em cima da hora, em cima mesmo da hora, o data show apagou, eu acredito que por um superaquecimento, e a gente tentou ligar o outro, a gente não conseguiu, tentou religar o que desligou e a gente não conseguiu. Então eu peço minhas desculpas, mas a gente não vai conseguir transmitir a lição hoje com os slides como a gente vinha fazendo nas aulas anteriores. Eu sei que eu posso contar com a sua compreensão, e você que é membro da NasaSul, congregado da NasaSul, fique tranquilo, porque como a gente sempre faz, eu passo esses slides para a líder da nossa escola bíblica dominical, que é a irmã Sumaia, e ela faz com que esses slides eles cheguem até a sua mão pelos grupos sociais da nossa igreja. Eu gostaria de ler aquele que eu considero, mas que a maioria das pessoas consideram como o verso-chave, né, do livro de Esther, que está no capítulo 4, verso de número 14, quando ele diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Essa palavra foi de Mordecai para Esther, para Hadassah, né? E a gente sabe que é pela sua intercessão, que é pela sua intervenção, que o povo de Israel, o povo de Judá, que estava ainda vivendo no cativeiro, é salvo de uma mortandade muito grande. Ela se coloca como uma intercessora, ela se coloca como alguém, né, que vai perante o rei interceder pelo seu povo. Eu acho isso muito propício, porque ao longo da história, irmãos, nós vemos pessoas que Deus tem levantado para serem verdadeiros intercessores nesse sentido, né? Você que está me assistindo agora, quem sabe Deus não deseja levantar você
como um intercessor, como uma intercessora, né? Às vezes nos colocando na brecha de oração, orando pela vida de alguém, orando por uma família, orando por um povo, orando por uma etnia, orando por uma nação. Deus pode abençoar muitas vidas através da nossa oração. E aí a gente vai para o livro de Esté. Eu vou seguir aqui a minha ordem e eu vou correr para a gente não passar muito tempo, né? O livro de Esté é um dos livros considerados histórico. O seu autor é desconhecido, mas a tradição, alguns dizem que ele pode ter sido escrito por Mordecai, tá certo? Que foi quem criou a Esté, ou mesmo pelo Esdras, que foi aquele sacerdote que voltou. Vocês devem lembrar, em aulas anteriores nós falamos sobre isso, né? Que naquela leva de judeus que vem do cativeiro mediante ordem dos reis que estavam governando no momento, eles voltam, a primeira leva de judeus que voltam com Zorobabel, depois com Esdras e Neemias. Esdras tem a função de restaurar o templo de Jerusalém, restaurar o culto em Jerusalém. Neemias com a função, que foi o último que nós estudamos, de restaurar os muros de Jerusalém, mas também ajuda Esdras, né? Eles são contemporâneos, de restaurar o culto, a liturgia, e a gente estudou isso na aula passada. Qual é a palavra-chave desse livro? E é importante a gente entender isso, porque a gente vai perceber isso em todo o livro, né? E é interessante, quando eu estava estudando o livro, né, eu procurei muito uma lição. Quando eu vi esse tema, eu até falei para a Sumaia, que é a nossa líder, eu quero dar essa aula, porque anos atrás, muitos anos, eu escrevi 3 lições para a escola bíblica da nossa denominação, foi sobre Elias, Eliseu e Esté. Mas eu procurei demais essa semana essa revista da escola bíblica e não achei, porque eu me lembro que eu escrevi uma lição sobre ela, não achei, infelizmente, né? Então, estudando sobre Esté, aí eu me lembrei de como a providência de Deus é tremenda na vida de pelo menos 2 mulheres, né? Ou 3 mulheres, a gente pode dizer, entre outras mulheres na Escritura Sagrada. Esté é uma delas, mas Ruth e Noemi são outras mulheres que a gente estuda o livro e a gente vê a poderosa mão de Deus, a providência de Deus sobre a vida dessas mulheres. Então, a palavra-chave nesse livro é providência, porque aqui já vai algo interessante a respeito desse livro, que eu creio que para aqueles que são mais chegados à leitura, ao estudo da palavra, devem saber que esse é o único livro bíblico que não cita o nome de Deus. É interessante isso, esse livro não cita o nome de Deus, mas embora não cite o nome de Deus, nós vemos a mão de Deus nesse livro, né? Ou como alguns estudiosos costumam dizer, nós vemos a providência de Deus o tempo todo agindo, né? O cuidado de Deus, o zelo de Deus, né? O tempo todo, né? No livro agindo. Então, lembre-se disso. Autores, talvez Mordecai ou mesmo Esdras, e a palavra-chave, nós temos a palavra providência. Aonde nós situamos esse livro na Escritura? É uma pena não ter o slide aqui para mostrar a vocês, mas nós mostramos esse slide quando a gente fez o estudo aqui na igreja para os irmãos, porque nós temos a criação, nós temos os patriarcas, aí nós temos depois o cativeiro egípcio, né? Quando vocês devem lembrar, José está lá, e aí os irmãos de José com Jacó vão para lá, né? São cerca de 70 vidas, e aí depois se levanta alguém que não conhece a José e coloca os judeus como escravos, e eles passam cerca de 400 anos até que Deus levanta Moisés, e eles saem do Egito. Vocês devem lembrar disso, 40 anos no deserto, conquista de Canaã. Depois da conquista tem aquele período que chamamos de juízes, né? A gente lembra disso. Depois nós temos um período que é o período do Reino Unido, tá certo? Que a gente tem Saul, a gente tem Davi e a gente tem Salomão como reino unificado. E depois da morte de Salomão nós temos o reino dividido,
depois do reino dividido, nós temos a queda do reino do norte, no século VIII, pelos assírios, e nós temos a queda do reino do sul, Judá, no século VI, né, pelos babilônios. Então, nós estamos aqui já no Império Persa, nesse período, já no século V. Então, assim, para que a gente se situe, esse é o período do cativeiro, mas já não são os babilônios que estão no poder, já são os persas que estão no poder, e são mais ou menos aquele período que as levas de judeus, né, daqui a pouco começam a retornar para Jerusalém, ok? Então, só para a gente situar um pouco essa história, né? E a esfera de ação, onde nós podemos situar a esfera de ação, o contexto histórico. O contexto histórico, os historiadores bíblicos dizem que mais ou menos essa história que nós temos de Esther, ela se verifica entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, tá certo? Mais ou menos nesse período, entre os anos 486 e 464 a.C. Então, no século V, aí, já na segunda metade do século V, os irmãos devem lembrar que os anos antes de Cristo são contados de frente para trás, né? Então, assim, é importante a gente saber disso. Mais ou menos, a gente tem a Esther como uma contemporânea desse período aí de Esdras. E qual é o propósito, querido, deste livro? Por que esse livro foi escrito? E por que esse livro se encontra no cânon do Antigo Testamento? E ele faz parte do cânon judaico e da Bíblia judaica. Nós temos alguns propósitos, né, que a gente gostaria de ressaltar. Primeiro, eu vou colocar aqui, ele narra a história de uma jovem anônima, uma jovem judia, que se torna esposa do rei da Pérsia e que é um instrumento de Deus para a preservação do seu povo. Perceba, algumas semanas atrás, e eu queria que você, principalmente você mulher que está ouvindo essa palavra, tá certo? Não apenas as mulheres, mas como a gente está falando de uma mulher hoje, né? Principalmente você, que você compreendesse o seu papel, a relevância do seu papel. E eu me lembro que semanas atrás, falando de Neemias, eu falei que ele era um simples homem, né, um copeiro. Alguns discutem essa simplicidade, dizendo que ele não era tão simples assim, ele talvez fosse o provador real, ele tinha acesso à pessoa do rei e tal, mas ele não era um aristocrata, ele não era da nobreza, ele era primeiro um exilado. Segundo, ele era copeiro do rei, ele não tinha uma relevância social, cultural, intelectual, tá certo? Então, assim, era alguém muito simples, assim como essa mulher. Essa mulher é uma judia que está no cativeiro, acredito eu, nascida obviamente no cativeiro, tá certo? Obscura, anônima, mas que de repente Deus muda a sua vida. Aí a gente fala sobre a providência de Deus, né? É importante a gente compreender isso, e ela se torna um poderoso instrumento de Deus para a preservação do seu povo, porque se não fosse a intervenção de Esther, tá certo? O seu povo não teria sido preservado, ok? Com uma conspiração que a gente conhece um pouquinho do livro, que Amã ele faz contra o povo de Israel. Então, meus irmãos, veja que Deus usa, guarde isso. E mais uma vez eu falo sobre isso. Deus usa pessoas anônimas, Deus usa pessoas que muitas vezes são obscuras, pessoas, quando eu falo de obscuridade, por favor, são pessoas muitas vezes que nós não vemos relevância, muitas vezes Deus está usando essas pessoas, e Deus pode querer usar a sua vida. Eu fico impressionado, preste atenção, eu já preguei várias vezes aqui na igreja, pelo menos uma ou duas vezes, sobre aquela escrava judia que está na casa de Naamã,
quando Naamã tem lepra, né, aquela menina, ela diz para a sua senhora: se o meu senhor conhecesse um homem de Deus que tem em Israel, e ela está falando de Eliseu, e eu geralmente digo, é uma menina que poderia ter um coração cheio de ódio, porque ela era escrava, ela era serva na casa daqueles que eram seus senhores, mas Deus usa uma menina para abençoar a vida daquele que é o seu Senhor. Então veja só, querido, é importante a gente compreender isso, é muito importante, muito mesmo. Deus usando uma pessoa praticamente anônima para glorificar o seu nome e preservar o seu povo. Segundo, o livro de Esther, ao lado de Ruth, são os únicos livros da Bíblia que contém o nome de mulher. E é interessante porque num momento como esse cultural, que a gente vive essa luta acerca do gênero, né, que a gente tem esse acirramento por causa da questão de gênero, essa batalha feminista muito grande, tá? Eu falo do feminismo cultural, eu falo do feminismo que nasce principalmente a partir da revolução sexual da década de 60. Não vou me aprofundar nesse tema, ok? Não é a coisa mais importante agora aqui, tá? A gente pode falar depois acerca disso. E eu já vi muitas críticas a respeito da Bíblia Sagrada, da tradição judaico-cristã. A gente vê a Escritura Sagrada falando, mostrando a relevância da mulher. Então veja a respeito disso. E a gente também vê o propósito, como eu já falei no começo, de vermos o caminho da providência de Deus em favor do seu povo, ou em favor, e se nós fizermos um link com o nosso tempo, em favor dos seus escolhidos. Se nós entendermos que a nação de Israel era o povo escolhido de Deus na antiguidade, nós podemos fazer esse link com o nosso tempo, né? E dizer, a gente pode ver a providência de Deus, o cuidado de Deus, porque quando a gente fala de providência, eu não vou dar um conceito teológico para os irmãos, mas quando a gente fala de providência, a gente fala desse cuidado de Deus, desse zelo de Deus, né? O Deus que criou é o Deus que cuida, é o Deus que interage. É assim que nós cremos a respeito de Deus. E a gente vê essa providência de Deus em cuidar do seu povo. Ainda falando sobre o propósito de Deus, propósito do livro, a gente vê a narrativa da tentativa do extermínio do povo judeu durante o cativeiro no tempo dos persas. Tá? A gente vê isso. A outra coisa que mostra a providência de Deus em frustrar o plano dos perversos e principalmente do amalequita Amã, que queria derramar o sangue dos judeus, acima de tudo por uma questão de inveja, por uma questão de ira que ele tinha com Mordecai, e também uma explicação de uma festa judaica que era a festa do Purim. Qual é o tema principal do livro? A gente já falou no começo. O tema principal do livro gira em torno da providência de Deus em favor do seu povo, ou para com o seu povo. E aí a gente percebe como essa providência ela se manifesta, e aqui no livro ela se manifesta claramente, né? Na história de uma simples jovem judia que se torna rainha, né? E como rainha, ela se torna então um instrumento de Deus para salvar o seu povo de uma mortandade enorme, né? De um genocídio muito grande. Ela se torna uma intercessora, ela vai ser um instrumento de Deus para livrar o seu povo. Eu estava estudando, né? E certo comentarista bíblico, ele diz uma coisa interessante. A mesma coisa que a gente percebe como o livro de Ruth. Esses dois livros, eles têm um caráter de como se fosse um romance, se a gente perceber. Tanto o livro de Ruth como o livro de Esther, que são esses livros bíblicos que têm nome feminino, a gente percebe isso. Que eles têm um nome como se fossem nomes, eles têm uma característica como se fosse uma característica de romance. Quem foi Esther? Né? Então veja só, a gente vai fazer uma narrativa
muito breve aqui. O nome Esther, provavelmente ela vem de Estara, e essa palavra persa significa estrela. No hebraico, o nome de Esther não era Esther. O nome Esther é um nome persa. O nome hebraico de Esther era Hadassa, ou, como alguns pronunciam, Radassa, tá? E esse nome o significado mais ou menos desse nome é arbusto perfumado, né? Ou arbusto que produz óleo medicinal, tá certo? Então, ela era, como a gente falou, uma bela jovem judia que foi criada por seu primo Mordecai após a morte dos seus pais. Eles viviam, como a gente também já falou, como judeus exilados em Suzã durante o reinado do rei persa Xerxes I. E aí, quando nós vemos na história bíblica relatada no livro, né, está registrado já no primeiro capítulo, quando a rainha persa Vasti, ela se recusa a dançar na presença do rei e dos seus convidados, ela então é expulsa do palácio, né? E o rei, ele abre um concurso para eleger uma outra rainha, uma nova rainha no lugar de Vasti. E Esther estava, segundo a Bíblia, entre as mais lindas virgens do reino. E ela foi então a eleita, a escolhida para ser a rainha no lugar da Vasti. Nós percebemos nisso, irmãos, a mão de Deus, né? Como a gente percebe, permita-me estar fazendo esse link, essa ponte com o livro de Ruth, porque Ruth é moabita, Ruth não é de ascendência judaica, né? Hebraica, a gente sabe disso, né? Mas ela volta, né, para Belém, e aí a gente lembra que ela conhece a Boaz, e a partir dali começa um relacionamento, um romance, e ela entra inclusive na genealogia de Jesus. Então é muito interessante como Deus vai guiando as coisas. E eu desafio você, querido, a olhar, a ler a palavra pelo prisma, né, da providência, da mão de Deus, do cuidado de Deus, não lendo a Bíblia como um livro qualquer, né? Então essa moça, ela sai do anonimato, né, de uma moça que é uma serva para o palácio. Deus pode fazer esse tipo de coisa. Aí eu falando sobre isso, aí me vem à mente outra mulher, falando para as mulheres hoje, inclusive, diga-se de passagem, eu estava falando sobre isso essa semana, o público que mais assiste às lives são mulheres mesmo. Eu vejo poucos homens assistindo. Então, bênção pura, minha irmã, você que está nos assistindo, né? Então, Deus abençoe sua vida, né? Outra mulher fantástica na palavra, que eu já preguei várias vezes, é Ana. E Ana, depois que ela engravida, tem um cântico de Ana que é belíssimo, né? E ela coloca no cântico dela: Tu és aqueles que nos tira do monturo e nos faz assentar entre os principais. Algumas versões dizem assim: e nos faz assentar entre os príncipes. Deus é esse. E aqui não tem nada de positivismo, não tem nada de triunfalismo, não tem nada disso, irmãos. Só tem mesmo algo que Deus pode fazer. Não é que Ele tem a obrigação de fazer, mas no seu projeto, no seu plano, na sua providência, Deus pode fazer, como fez com essa moça, tirando-a do anonimato, linda como ela era, virgem, casta, levando-a para o palácio e tornando-a rainha. Mas Deus tinha um propósito nisso. Não era à toa que ela foi escolhida para isso. É por isso que às vezes eu digo para alguns irmãos que passam em concurso, que chegam a determinados cargos ou funções de destaque, eu digo: olha, Deus não te colocou aí por acaso, Deus não te elevou a essa função, a esse cargo por acaso. Lamentavelmente, amados, as pessoas
muitas vezes acham que é pelos seus méritos, não creem na providência de Deus e não fazem as coisas para a glória de Deus, né? Aquilo que o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam em nome do Senhor e façam para a glória de Deus Pai, né? Se nós agíssemos dessa maneira, nós teríamos uma igreja diferente e teríamos um mundo diferente. A mão de Mordecai, ela esconde a sua identidade. Até porque os judeus, eles eram exilados e eram muitas vezes perseguidos, eles eram discriminados, tá certo? E ele pede que ela esconda a sua identidade, tá certo? Mas Deus vai usar a vida dessa mulher, porque ela arrisca a sua vida para interceder pelo seu povo. E qual é o verso-chave? Eu comecei essa minha fala dizendo o verso-chave desse texto, desse livro, né? Não esqueçam que a gente não está estudando esse livro com profundidade. Na verdade, a gente está estudando o panorama do Antigo Testamento. Mas como o estudo estava sendo panorâmico demais, eu reclamei para a Sumar, está panorâmico demais. Vamos encher mais um pouco esses estudos. E aí a gente colocou mais algumas coisas, tá certo? Então, somente depois é que a gente vai estudar esse livro com mais profundidade. Veja, por exemplo, a teologia do livro. A gente fala alguma coisa da teologia aqui, que providência, por exemplo, é teologia. Mas vocês percebem que eu me prendo muito mais às narrativas históricas e aos fatos históricos do que aos aspectos teológicos do livro. Mas o texto clássico desse livro é o 4,14, quando Mordecai diz a sua prima, né? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. É interessante isso que Mordecai coloca para ela, né? Ele tem essa compreensão, ele tem esse entendimento, né? Olha, Deus pode ter te colocado aí como alguém que vai interceder pelo teu povo, como alguém que vai chegar até o rei, porque uma conspiração tinha sido feita para matar um genocídio, né? Um etnocídio, digamos assim, para matar os judeus. E ela era rainha, escondendo a sua identidade. E aí agora ela poderia ser aquela mulher levantada por Deus para salvar o seu povo, queridos e queridas. Mais uma vez eu digo, muitas vezes nós nos omitimos, muitas vezes nós nos escondemos, né, de coisas, das missões que Deus coloca para nossa vida, tá certo? De coisas que nós poderíamos fazer, tá? Quantas coisas nós poderíamos fazer se assumíssemos o nosso papel e a nossa missão? E aí o esboço desse livro, geralmente nós dividimos do capítulo 1 ao capítulo 4 a oposição aos judeus, porque você vai ver essa narrativa, né? Há toda uma oposição contra os judeus, e do capítulo 5 ao capítulo 10 a vitória dos judeus, porque pela intervenção de Esther, os judeus conseguem se defender, ok? E eles são livres desse etnocídio, né? Digamos assim, dessa grande mortandade que poderia sobrevir a eles, tá? O esboço do livro, geralmente a gente fala aqui, o capítulo 1 e 2 trata da festa do rei Assuero, do capítulo 3 a 7 é a festa de Esther, e do capítulo 8 a 10 é a festa de Purim. Entre esses capítulos aí se desenrola todo um contexto de traição, porque primeiramente a gente vai ver que tem homens da corte persa que conspiram contra o rei, e o rei nem sabe. Mordecai é quem denuncia e os homens são enforcados, tá? Mas Mordecai não é honrado. Mas Amã, ele é honrado, mas Mordecai não o honra e ele tem ódio. Tem toda essa conspiração por trás, né? Amã é um homem que odeia judeus, e a gente vê, né, como ódio a judeus, porque existe todo esse ódio sionista, né, que já perdura
tantos séculos, né? Tantos séculos, até os nossos séculos, não é verdade, queridos? Então, assim, veja, esse homem odiava os judeus, odiava Mordecai, né? E ele quer matar os judeus. E há um edito do rei por causa de Amã. Amã é o grande homem que está por trás desse edito real para a mortandade dos judeus, né? Então é uma coisa muito séria, tem todo esse desenrolar. Não é só festa o livro, não. Nas festas existem as conspirações, existem os tramas, né? Ou as tramas para a morte dos judeus. E aí, assim, bem rápido, a gente vai ver o que se desenrola nesses três blocos, né? Nesses três blocos. Primeiro, na festa de Assuero, nós temos a desobediência da rainha Vasti. A gente já falou sobre isso. Ela se nega a dançar e por causa disso ela é expulsa do palácio. E aí nós temos, isso é no capítulo 1, nós temos no capítulo 2 já a escolha de uma nova rainha entre as virgens, né, que estão ali. A menina, por causa da sua beleza, tem toda uma preparação, ela é escolhida, tá certo? E nós temos já no capítulo 3 a vida do rei Assuero, que é salvo, né, pelo Mordecai, porque é uma conspiração contra o rei de dois homens, e Mordecai ele salva a vida do rei. Aí nós temos o segundo bloco, que a gente falou para os irmãos, que vai até o capítulo 7. Nós temos a conspiração de Amã contra os judeus, tá? E está no capítulo 3, tá? Ele conspira. Nós temos a lamentação dos judeus no capítulo 4. Nós temos a intercessão ou a petição de Esther no capítulo 5. Nós temos a elevação de Mordecai no capítulo 6, porque o rei não lembrava, mas depois se busca nos documentos que Mordecai foi aquele homem que denunciou aqueles dois que conspiraram contra o rei, e ele é honrado, porque na época ele não tinha sido honrado. E finalmente no capítulo 7 nós temos a morte de Amã, tá? Foi o grande inimigo dos judeus naquele momento. E finalmente, amados, no último bloco nós temos o decreto do rei permitindo que os judeus pudessem se defender por causa da intercessão de Esther, porque o rei não poderia revogar o seu edito, e os judeus puderam se defender, eles conseguiram fazer isso. Nós temos a instituição da festa do Purim, a elevação de Mordecai, e os judeus passaram um momento de duras provas no cativeiro. Então assim a gente tem essa última parte do livro de Esther. E nós estamos chegando na parte final da nossa lição hoje mais curta, como eu falei para os irmãos, vendo as lições principais do livro de Esther. Quais são as lições que esse livro pode trazer para mim e pode trazer, querido e querida, para você? A primeira lição, eu já repeti desde o começo, e a gente vai repetir aqui. Deus usa pessoas simples para realizarem tarefas humanamente impossíveis. Olha que coisa linda a respeito disso. Deus usa pessoas simples para realizarem tarefas, muitas vezes, humanamente impossíveis. Essa tarefa para aquela moça, humanamente, era impossível, tá? Ela era judia, tinha escondido sua identidade, ok? E ela tinha que chegar na presença real. Para chegar na presença real, não era qualquer um que podia chegar. Vai ler o livro para você ver como é que essas coisas se processam, né? Mas os caminhos são muitas vezes de Deus misteriosos, mais altos do que os nossos caminhos, né? E aí a gente pode citar o que a palavra diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as coisas sábias. Então esse texto é um texto de Coríntios, né? E a gente sabe que é como se fosse uma paráfrase do profeta Isaías. O profeta Isaías fala sobre isso também. Então, meus irmãos, Deus usa pessoas simples, Deus usa gente simples, anônima, para glorificar o seu nome. Deus é poderoso para fazer isso.
Entenda isso, não é? Muitas vezes os sábios acham que são os poderosos. Deus usa pessoas, às vezes, na sua simplicidade. Aleluia! Deus, essa é uma lição poderosa desse livro. Para mim, depois da providência de Deus, essa é a maior lição desse livro. Uma menina que estava lá no seu anonimato, e Deus usa essa menina para a glória do seu nome. A segunda lição é aquilo que está no livro de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mordecai não sabia, ao receber a sua prima Esther, órfã, Hadassa, em sua casa, que estaria criando a futura esposa do rei da Pérsia, instrumento para a libertação do seu povo, instrumento para que ele mesmo viesse a ser homem honrado e exaltado no reino persa. E é verdade, irmãos, depois que os pais daquela menina morreram, Mordecai, ele não sabia, quando recebeu aquela menina órfã, que ela seria o quê? A futura rainha da Pérsia. Ele não sabia, mas ele amou a menina, ele criou a menina como se fosse sua filha, tá certo? Então ele amou a garota, ele lançou o pão sobre as águas, e depois de muitos dias ele encontrou o pão, usando o texto de Eclesiastes, do sábio, né? Então lance o pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai ver a recompensa, misteriosamente, providencialmente. Ou seja, querido, invista no reino, invista em pessoas, tá certo? Faça isso, tá certo? Faça o bem, ok? Semeie, você vai colher, ok? Semeie, você vai colher, tá? Não faça pensando em colher. Esse homem, quando ele acolheu a menina órfã, ele não pensava, ele não tinha uma revelação de que ela seria a futura rainha e de que ele seria honrado, como ele foi honrado e terminou sendo um homem muito honrado. Não, ele criou a menina com amor e ela se tornou uma pessoa muito importante. Em terceiro lugar, há muito valor em jejuarmos em tempos de crise. Tem sido muito discutida essa questão do jejum em nossos dias. Eu não vou entrar no debate hoje aqui. Eu tenho algumas visões teológicas sobre jejum a partir da literatura do Antigo Testamento e a partir da literatura do Novo Testamento. Mas esse livro, né, é um livro do Antigo Testamento. No capítulo 4, verso 16, tem algo interessante. Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Quem disse isso foi Esther, né? Então ela pede para que ele jejue, tá? Jejue por ela. A gente percebe isso na fala dela. Tinha uma causa, a vida dela, ok? Então é muito interessante a gente poder fazer isso. Eu estou dizendo isso, irmãos, eu volto a repetir, eu não quero entrar nessa discussão agora, não é o fórum. A gente pode discutir isso quando tudo isso passar, a gente fazer um estudo teológico, bíblico mais aprofundado, né? Porque o pessoal está proclamando jejum, proclamando oração, então essa coisa toda vocês devem estar acompanhando nas mídias sociais. Então eu estou vendo discussão. Jejum é coisa do Antigo Testamento, tal. Jejum é coisa no Novo Testamento. Jejum mudou o foco, tal. O que nós entendemos, acima de tudo, na literatura do Novo Testamento e na literatura da teologia que nós servimos, é que jejum, acima de tudo, é um exercício espiritual para mortificação da carne e para a aproximação da comunhão com Deus, né? Então por isso que a gente precisa aprofundar mais esse assunto. Quarto, Esther não era apenas uma mulher bela, mas era uma mulher sábia. A Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói sua casa, né? Então uma coisa interessante é isso, que essa menina, ela não é apenas beleza, estética, não é?
mas ela é sabedoria encarnada, porque ela usa da sua sabedoria para interceder pelo seu povo. Então, querida, e a gente vai dizer isso, né? Eu não tenho dúvida de muito mais importante do que a beleza exterior tão cultuada em nossos dias, né? Tão, digamos assim, hoje idolatrada e tal. Nós sabemos que a beleza interior, a sabedoria, ela tem a sua importância, a sua relevância. E outra coisa, sabedoria é algo que Deus pode dar, porque, salvo engano, é Tiago que diz: quer sabedoria, peça a Deus e Ele vai te conceder. Então, em tempos difíceis como tempos esses que nós vivemos, e eu falo tempos tão difíceis em termos culturais e filosóficos, que o mal parece bem e o bem parece mal, eu acredito que é o profeta Isaías que diz que haveria tempo que a luz seria como trevas e as trevas seriam como luz. Esse tempo que nós estamos vivendo, com tantos conceitos e com tantos valores distorcidos e errados, um tempo de meias verdades, de mentiras escamoteadas, é preciso ter sabedoria, queridos, é preciso ter muita sabedoria, muito. E essa menina, ela não é apenas beleza, ela é uma menina sábia. Então, queridos, eram esses os ensinamentos que nós tínhamos a respeito do livro de Esther. Então, acima de tudo, fiquemos em nosso coração com a lição de que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus da providência. O nome dele sequer é citado nesse livro, mas, embora não seja citado, nós vemos a sua ação no livro o tempo todo. Nós vemos Deus agindo o tempo todo no livro. Ou como nós costumamos dizer na linguagem teológica, a sua providência agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é algo importante. Segunda coisa, muito importante. Nós vemos que Deus usa pessoas simples para causas nobres e muitas vezes para causas que parecem impossíveis. Deixe-me dizer, parece um clichê, parece um chavão evangélico, mas Deus deseja usar a sua vida e nós sabemos disso. Permita-se ser usado pelo Senhor para a glória do seu nome. Em terceiro lugar, nós vimos aqui também, amados, o valor dos exercícios espirituais. E aí eu não coloco apenas o jejum, mas eu coloco também a oração, o quanto é importante a oração, o jejum, a vida devocional, em todo tempo, não é só em tempo de crise. Agora o povo está indo buscar a Deus, agora o povo está indo cantar nas janelas, agora o povo está se reunindo para orar, porque muita gente, desculpa falar, está com medo da morte, está com medo do coronavírus, mas nós devemos orar em todo o tempo, devemos buscar a Deus em todo o tempo, é o que diz a palavra, entendem? Então nós sabemos, vimos aqui, no caso foi sobre jejum, vimos também, no final aqui eu estou trazendo as lições, que mais importante do que a beleza física, estética, é a sabedoria. Essa menina se deixou ser usada por Deus com sabedoria. Deixe ser usada por Deus com sabedoria. Que Deus abençoe. Quem é da Nasa Sul, quero somente lembrar você que lembrar você para que hoje à noite nós temos culto às 18 horas. Cultue conosco, né? É uma bênção ter você cultuando com a gente. Denise me mostrou agora que tem alguns irmãos de fora e a gente louva a Deus, né? A gente louva a Deus por isso mesmo. Eu estava dizendo a um colega pastor ontem que o fato da gente estar transmitindo
os cultos, estudos por live têm nos proporcionado chegar a lugares que nós nunca imaginamos chegar. Mas tem gente de Cabo Verde nos assistindo lá na África. Eu tenho bons amigos em Cabo Verde, né? Bons amigos, meu amigo Frank e a sua esposa, que me acolheram em 2016, a mim e o Marcos. Nós passamos 8 dias com o Frank. Frank é um amigo do coração. Aos colegas pastores lá da cidade de Praia, um abraço. Frank é um amigão do coração. Outros pastores de lá. Catiane é uma missionária, hoje casada com um cabo-verdiano, missionária do MPC, que trabalha no Desperta Débora, também uma amiga muito grande em Cabo Verde. Nós louvamos a Deus. Lá nos Estados Unidos, a Cami Castro está nos assistindo. Um beijo, Camila. Deus abençoe sua vida e suas filhinhas. Bom tê-la conosco. A gente também está tendo a assistência de Ricardo e Eliana. Vocês são especiais, eles estão em Portugal. Deus abençoe vocês, Ricardo e Eliana. Vocês moram no coração da gente. Essa foi uma das famílias que mais me acolheu e acolheu a Denise e minhas filhas quando nós chegamos aqui em Natal em 2002. Eles moravam 2 ruas depois da gente e eles nos acolheram muito, muito, muito. Nós temos uma dívida muito grande para com Ricardo, Eliana e para com seus filhos. E finalmente, também em Portugal, mas eu creio que em outra cidade, está Janine, a irmã Ana e Daia, né? Então, assim, a gente louva a Deus por essa família de mulheres lindas e abençoadas, né? Que era uma família aqui da NASA Sul, e a gente tem um amor muito grande por vocês. Vocês sabem o quanto nós amamos vocês e o quanto vocês nos amaram e nos amam também, e a gente esteve junto aqui enquanto vocês estiveram conosco. Denise também está dizendo que Patrícia e Alisson também estão assistindo. Patrícia e Alisson foram membros dessa igreja, hoje são pastores de uma outra denominação, estão lá em São Paulo. Obrigado por estarem assistindo a gente aí. Deus abençoe você, Patrícia e Alisson, no ministério de vocês. Um beijo grande. Denise também está mandando, ok? Vamos orar, amém? E a gente, se Deus permitir, se ver às 18 horas. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de Esther, que nos inspira, o livro bíblico tão lindo, sagrado, abençoado, com tantas lições, acima de tudo, vendo a providência, a mão, o cuidado do Senhor, ó Deus, sobre o teu povo. E hoje nós sabemos disso. Os tempos, os séculos passaram, mas o Senhor não mudou. Aleluia! O Senhor é imutável. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Mordecai, de Esther. É o Deus da igreja. É o Deus de hoje. Nós sabemos disso. Nós rogamos que o Senhor nos dê um domingo abençoado, cheio da tua presença, Senhor. E traze-nos à noite para que a gente possa cultuar o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a tua bênção para todos aqueles que estão nos assistindo agora e aqueles que irão assistir essa transmissão posteriormente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo para você, em família.